perguntou-me quais são as minhas impressões sobre o resultado. Honestamente, Álvaro, nada surpreso, nada surpreso. Como boa patriota, ainda tinha alguma esperança que pudéssemos ver um cenário diferente. Na verdade, a diferença que se esperava, pelo menos da minha parte, é a não ignorância de muitas evidências que foram mostradas não só pelos partidos na oposição, particularmente o partido Podemos, que apresentou uma série de evidências, mas também a série de provas materiais que foram visíveis até nas redes sociais de que esta eleição foi uma das mais fraudulentas que Moçambique já viu no seu processo democrático desde 1994. Basicamente, eu penso que foi uma decisão que foi manifesta através de um cumprimento processual, aquilo que nós chamamos de excesso de legalismo, mas que não consubstanciou naquilo que nós chamamos de justiça material, não é? Porque nós vimos em vários pronunciamentos alguma tendência de viés do Conselho Constitucional ao rejeitar várias reclamações interpostas pelos partidos políticos em relação a diversas irregularidades, enquanto que não percebemos alguma exaustão em termos de investigação dessas irregularidades. Percebemos que, sem surpresa nenhuma, há uma aplicação seletiva da lei que beneficia sempre o partido no poder, a Frelimo, não é? E suprime os partidos que vão reclamando as irregularidades. Vimos também uma tendência de se ignorar as provas. Há sempre uma justificativa legal para se ignorar as provas de irregularidades que foram verificadas ao longo do processo, e também a tendência de sempre empurrar-se a responsabilidade para uma verificação legal. Por exemplo, quando se diz que as inconsistências da Comissão Nacional de Eleições devem ser revistas a partir de legislações posteriores que poderão ser aprovadas. Não estamos a falar de uma solução que vai ter lugar, em princípio, no próximo pleito eleitoral. Não é? Nós não estamos a resolver o problema de hoje. Isto consubstancia em uma decisão que pode estar manifestamente contra o interesse público. Nós vimos muitas demonstrações ao longo deste processo, desde o anúncio dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições, as manifestações que foram vistas nas ruas, não só de Moçambique, mas também de várias partes do mundo, falo da diáspora, etc. Há uma manifestação da vontade popular. É verdade que se diz que não, as pessoas que foram à manifestação, elas consubstanciam um grupo de 20%. Não é verdade, a percepção também conta, não é? E é preciso que os sistemas de justiça estejam atentos àquilo que existe na sociedade, sob o ponto de vista de sentimento da população. É porque, desculpe só, Selma, tocando neste ponto, e vais continuar, notamos que há muito desprezo, não é? Por parte do Conselho Constitucional e também de uma parte da política, propriamente de quem governa, não ter em conta o sentimento do povo moçambicano, tentando, não é, criar uma narrativa não realística àquilo que se vê. Por exemplo, quando ela apresenta as condolências às famílias enlutadas, vimos uma condolência muito superficial, sem manifestar a verdadeira dor e aquela grande preocupação, porque não é uma, duas, três pessoas, mesmo até se fosse uma, duas, três pessoas, devia ser uma manifestação muito mais gravosa, não é? É uma família moçambicana que perde um ente querido e não morreram qualquer pessoas. Houve pessoas que contavam muito na sociedade moçambicana que, digamos assim, sucumbiram
nesta leveza, não é? Da parte de quem deve garantir a segurança pública. Como é que encaras esta parte? E a segunda pergunta que eu te faço é quando ela fala, por exemplo, dos números apresentados pelo Podemos e pelo Conselho Nacional das Eleições, apresentando que o Podemos apresentou 8 milhões e tal de votos válidos e o Conselho Nacional das Eleições apresenta 6 milhões e tal. E sabe-se que houve muitos editais que desapareceram, houve editais que foram acrescentadas que não eram realísticos. Selma, o que podes dizer também sobre isto, por favor? Exatamente. Álvaro, é incrível que foi a primeira anotação que fiz, esta observação que está a fazer sobre o pronunciamento em relação às mortes que derivam das manifestações. Por um infortúnio ou não, nós tivemos o ciclone Chiado, né? Chido em Cabo Uhum. Delgado e áreas adjacentes, e tivemos, infelizmente, muitas mortes. Isto é um fator negativo para o país, que já se debate com muitas questões sociais e as pessoas, sem dúvidas, foram vitimadas, nós tivemos dezenas de mortos, etc. Quando se sutilmente cita-se as vítimas das manifestações, estamos a falar de um órgão de soberania, Álvaro, estamos a falar do Conselho Constitucional, onde residem os guardiões da Constituição, que é a lei-mãe de qualquer país, não é? Nós estamos a falar de cidadãos que morreram em circunstâncias bárbaras, incluindo bebês, crianças, etc., e numa circunstância em que o Estado que deveria protegê-lo é ele que foi perpetrador destas mortes. Não houve, de forma nenhuma sensibilidade, pelo menos aparente, por parte do Conselho Constitucional, de enquadrar da mesma forma que enquadrou as justificações para recusar o contencioso, no caso da impugnação dos partidos, deveria também prestar atenção neste contexto, porque é um contexto que faz parte do processo eleitoral. Para além das 130 pessoas que morreram, e em circunstâncias muito críticas, nós tivemos médicos a declararem que as pessoas tinham as balas alojadas em áreas vitais do corpo, pessoas que morrem com balas na cabeça, pessoas que morrem com balas no coração, tem pessoas com 5 ou 6 balas alojadas no corpo. Isto não é um incidente, não é um acidente do percurso. É preciso perceber a pressão militar sobre as pessoas que vão manifestar e vão exigir justiça eleitoral. Associado a isso, um pouco antes, acredito que o Álvaro deve conhecer este assunto, morreram 2 membros séniores do partido Podemos, que hoje representa o segundo partido, o segundo maior partido, segundo os dados da CNE e validados pelo Conselho Constitucional, é o segundo maior partido de Moçambique, onde Moçambique. temos também suportado o segundo maior candidato, segundo os dados do Conselho Constitucional. Isto não é para ser ignorado. Estas 2 figuras não foram citadas dentro desse processo. Em nenhum momento o Conselho Constitucional exigiu que as autoridades judiciais tivessem alguma atenção em termos de se procurar responsabilizar as pessoas que perpetraram este tipo de irregularidades. Hoje mesmo eu vi um post do Podemos que dizia que um dos seus delegados, acho que é a província da Zambésia, foi encontrado morto com uma bala na cabeça. Álvaro, nós estamos a falar de um sistema judicial que está enfraquecido sob o ponto de vista de confiança dos cidadãos. O processo eleitoral já está minado de irregularidades e que são acobertadas, apadrinhadas pelo sistema judiciário,
E as pessoas estão descrentes em relação ao papel das instituições de justiça. E é isto que traz conflito. É isto que leva o cidadão a ignorar as instituições existentes e tentar, por vias próprias, buscar justiça. É por isso que nós vemos manifestações de nível violento que nós estamos a ver. É preciso nós não ignorarmos também o contexto dos próprios players. Quem é o Partido Frelimo? E quem são os outros players? Não é? Nós estamos a falar de um partido que governa quase 50 anos, que entra no poder por via de uma guerra colonial, da qual ganhou e instituiu um Estado. E este Estado começou com um centralismo democrático por 11 anos, depois nós assistimos à Guerra Civil, foi a Guerra Civil que nos trouxe uma outra Constituição em que admitiu que o país teria o sistema democrático, lançou as primeiras eleições multipartidárias de 1994, entretanto, pese embora nós tivéssemos partidos que oficialmente fizessem parte da configuração política, assistimos uma série de ações de perseguição, de banimento, de exclusão ao longo destes últimos 30 anos. E não é diferente do que acontece hoje. Nós vemos, por exemplo, o esforço titânico que os partidos na oposição, eu falo agora do Podemos, porque nós notamos uma ausência perceptível da Renamo nos processos eleitorais, sobretudo os últimos processos eleitorais, e entra aqui um outro ator, que é o partido Podemos, o candidato que é suportado pelo partido, a ocupar esses espaços vazios. E isto demonstra uma coisa, Álvaro: as pessoas não estão fiéis aos partidos da oposição. As pessoas são fiéis à ideia de mudança, De mudança. de ruptura com o velho, ruptura contra o descaso das... Mas agora, Selma, olhando para este cenário e o que nós assistimos hoje, acredita que o povo ainda vai continuar a aguerrida ou isto vai terminar assim porque o que foi anunciado hoje é irrecorrível? Portanto, o Conselho Constitucional declarou e já não se pode fazer nenhum recurso. Qual é a tua expectativa? Ou o que é que nós poderemos ver? Que cenário teremos nos próximos momentos? Em boa verdade, Álvaro, é preciso dizermos que o sistema eleitoral que Moçambique tem hoje não foi desenhado para promover a democracia. Temos de ser honestos nessa perspectiva. É um sistema eleitoral, quando eu digo sistema eleitoral, eu falo de todo o sistema eleitoral em lato sensu, desde a constituição dos órgãos de gestão eleitoral, falo da CNE, do STAI, etc., e a forma como a participação democrática acontece, não promove a democracia. E olhemos, por exemplo, este caso tão caricato, o fato de o Conselho Constitucional ser o único órgão de recurso exclusivo e que vai dirimir estes recursos exatamente no dia em que vai validar os resultados. Não faz absolutamente nenhum sentido. Eu penso que tem de haver formas de acesso à justiça de forma não extemporânea, conforme nós vimos hoje. Nós ouvimos com algum sumário qual foi o resultado do recurso que o Partido Podemos teve nas suas reclamações. Conforme eu disse, também há um excesso de legalismo para justificar a improcedência dos recursos, da impugnação que é feita por parte do Partido Podemos e os partidos que reclamam também irregularidades nestes processos. E a frase mágica é sempre essa, né? As irregularidades, no geral, não influenciam substancialmente os resultados. Esta minuta, posso até chamar, esta minuta
minuta, é a mesma minuta que nós ouvimos na maior parte dos pleitos eleitorais, no final dos pleitos eleitorais conturbados. Então, eu penso que não houve justiça eleitoral, isto está claro, não houve justiça eleitoral. Provavelmente o que aconteceu foi tentar-se buscar elementos legais para legitimar uma determinada parte e se rejeitar a possibilidade das reclamações dos partidos da oposição vincarem, mas é preciso perceber que este processo consubstancia na vontade das pessoas, não é? O processo eleitoral não é necessariamente um processo legalista, que significa organizar administrativamente espaço para que as pessoas vão lá votar e dirimir os processos de forma que nós tenhamos um determinado vencedor. Não, é preciso olhar todas as fases do processo. Eu fiquei muito expectante ao ouvir todas as fases do processo que foram anunciadas e foi muito pouco falado sobre o recenseamento eleitoral. Nós temos casos de pessoas que saem de países vizinhos, vamos, do Zimbábue, e há provas que foram apresentadas, não é? Foi solicitado a anulação no nosso país. E não é o único caso que nós vimos, já houve situações até em pleitos passados que isto aconteceu, mas só que agora nós temos evidências e que chegam processualmente à mesa de quem toma decisão judicial e estes casos são deliberadamente ignorados. Então, isto enfraquece, sem dúvida, o sistema judicial, enfraquece as instituições, a confiança do cidadão para com as instituições e, sem dúvida, enfraquece a democracia também. Sim, de facto, este ponto, lembramo-nos que foi solicitado que fosse anulado, por exemplo, a questão do Zimbábue, e o próprio Zimbábue também já tinha manifesto, até fez a denúncia de como lá as coisas foram, mas o Conselho Constitucional, portanto, fechou os olhos e deixou passar no liso. Selma, quanto a Conselho Nacional Eleitoral, falando do futuro, qual foi a mensagem que mais ou menos podemos extrapolar que a Lucia aqui nos deu a entender? Queria saber porquê. Sabemos que tanto faz o Conselho Constitucional, a composição do Conselho Nacional das Eleições é feita pelos partidos representados no Parlamento. Já este método de composição do Conselho Nacional das Eleições é injusto para o próprio processo eleitoral. O porquê membros de alguns partidos estão representados lá e membros de outros partidos, mesmo não tendo assento no Parlamento, estão a concorrer, não têm representante que possa brigar a favor, não é? Se é o caso. Qual foi a mensagem que a Lucia deixa? Será que ela deixou-nos uma via possível para a alteração do futuro Conselho Nacional Eleitoral? Porque ouvi dizer que se precisa de um Conselho Nacional das Eleições mais profissional. Será isto e o que é que o povo moçambicano de facto quer deste Conselho Nacional das Eleições? Pois, essa é uma preocupação que tenha sido levantada já há algum tempo. Se for a se recordar, o Conselho do Estado emitiu esta recomendação de que o Conselho, a Comissão Nacional de Eleições fosse a partidária e que também as leis eleitorais fossem reformadas. Mas é preciso percebermos que esta composição da Comissão Nacional de Eleições, esta mancha gráfica surge a quando das reclamações
declarações do falecido Afonso Dhlakama, quando dizia que os órgãos eleitorais estão controlados e ele exigia que houvesse olheiros dos partidos da oposição lá dentro. Instituiu-se, através da lei eleitoral, a ideia de que os partidos com assento parlamentar teriam direito a olheiros, no caso, representantes dentro destas instituições. Isto para evitar com que houvesse controle unilateral do Partido Frelimo, que governa o país e gera a administração estatal, incluindo toda a logística da preparação das eleições, etc. E isto foi tido como uma solução para que houvesse inclusão em todos os processos, não é? Uhum. Que fossem conduzir a produção de todos os mecanismos para a realização de eleições, etc. Mas nós vemos que não funciona, não funciona. O que quer-se aqui dizer com a reforma das leis e também a despartidarização dos órgãos de gestão eleitoral pelos atores políticos e atores judiciais é diferente do que se quer dizer quando nós ouvimos as pessoas na rua dizerem que não querem CNE-STAI. Quando as pessoas dizem não querem CNE-STAI, não dizem necessariamente que estão a afastar a opção de termos, por exemplo, representantes dos partidos da oposição, representantes dos partidos da oposição na CNE. Estão a dizer que o sistema não funciona de forma nenhuma. Como é que a Comissão Nacional de Eleições vai anuir resultados cujos números são discrepantes e não sabe explicar, não é? Mais do que isso, Álvaro, nós temos problemas a nível de base. O problema de enchimento de urnas é um problema muito sério que, infelizmente, foi ignorado pelo Conselho Constitucional. Enchimento de urnas é fator para exigir a anulação de uma eleição, porque, de alguma forma, nunca vai se saber qual é a proporção de votos que foi relegado a um determinado partido ou um determinado candidato. E, de alguma forma, isto mina a confiança das pessoas em relação à justeza do próprio processo eleitoral. Pois. Porque notamos que o Conselho Constitucional apresentou números e pensamos nós que tecnicamente ela não teve tempo suficiente, tempo material, para fazer a recontagem dos votos. Portanto, aqui fica muito difícil entender de onde vieram essas discrepâncias dos números que ela apresentou, não é? Conseguiu fazer a redução da percentagem de Chapo, conseguiu adicionar a percentagem, por exemplo, do Podemos. Portanto, de onde é que ela foi buscar estes números? Não estamos a perceber. Andou a pedir editais a organismos ou organizações que não apresentaram, negaram dar editais. Portanto, não estamos a entender aqui, de facto, de onde vem a veracidade dos números, não é, desses resultados que ela apresenta. Bom, fica no ar, vocês são os moçambicanos atentos, especialistas, profissionais, observadores, estão dentro do debate. Pensamos nós que esse debate deve continuar para que nos futuros pleitos eleitorais as coisas de facto mudem. Porque a percepção que se tem aqui, nós que somos observadores internacionais, opinião pública internacional, é que o povo moçambicano chegou a um ponto de não retorno. O povo moçambicano despertou e não se deve mais continuar a manipular a inteligência do povo moçambicano.
aqui agora deve haver um debate sincero, um debate transparente. Quem governa há 50 anos não deve continuar a pautar como sendo o, digamos assim, o guru da situação. Esperemos bem que desta vez, doravante, as coisas de facto mudem. Eh, mas antes de concluirmos agora, eu queria pedir qual é, se tens alguma mensagem ou a tua última leitura daquilo que acabamos de ver aqui e os futuros momentos de Moçambique. Se tens também alguma mensagem para o povo moçambicano. Selma. Bom, talvez eu ia terminar com duas notas. Uma nota sobre, talvez, porque é que nós chegamos aqui, chegamos a este ponto, e uma última nota sobre o que é que poderá ser amanhã. Nós chegamos aqui por via de uma crise que nós percebemos existir a nível do Partido Frelimo. A Frelimo está a enfrentar uma das suas maiores crises dos últimos tempos, nós vemos isso. Porque a sua forma de gestão interna, ela transpõe os níveis partidários e passa para o Estado. Porque estamos a falar de um partido que governa não só há quase 50 anos, o Estado, mas também partidariza esse Estado. Isto é facto, não é especulação. Quando o partido partidariza o Estado e gemina a governação do partido, o Estado, quando o partido entra em crise, naturalmente o Estado também vai entrar em crise. Nós já vemos falando do fenômeno da paralisia das instituições há mais de 20, 30 anos. E uma das origens deste problema é a partidarização das instituições. Vimos instituições inoperantes diante de questões gritantes da sociedade. Uma delas é esta questão, por exemplo, das manifestações. E o excesso, a militarização do controle das manifestações, sem termos instituições de justiça, instituições legais a se levantarem contra o uso de força, por exemplo, contra cidadãos indefesos, desarmados. Nós estamos a falar de princípios internacionais básicos de atuação das forças de defesa e segurança para com cidadãos. Nós temos uma Constituição que salvaguarda o direito de liberdade de expressão, associação, etc., que muito bem foi citado pela veneranda do Conselho Constitucional, embora nós tenhamos esta salvaguarda constitucional, nós temos ainda desafios para poder implementar esta liberdade de expressão, liberdade de manifestação. É verdade que podemos empurrar isto a leis ordinárias, etc., mas são sempre barreiras para não alcance deste objetivo. Então, o Partido Frelimo mostrou, e nós vimos que vieram algumas figuras do partido a reconhecer manifestações de fraude durante este processo. Nós vimos também situações internas de dualidade da forma como o partido governa e vê determinadas situações no nosso país, a questão do conflito em Cabo Delgado, a questão da insegurança, a questão de como gerir a própria democracia, etc., a intolerância, etc. Nós precisamos perceber que é momento de mudança. E o próprio Partido Frelimo já recebeu as mensagens e recados de que a população exige mudanças. E a mudança vai partir do próprio Partido Frelimo, no sentido de reconhecer que existem erros que estão a ser cometidos por força de se insistir no modelo de governação do país e no modelo de gestão partidária que não está a funcionar no sentido de satisfazer as necessidades da população e da população aqui pretende governar, não é? A segunda questão é o futuro. Existe uma questão que nós estamos a deixar de lado, que é a questão da paz, não é?
Nós somos um uhum, país em constantes conflitos desde 1975, talvez tenhamos tido alguns meses de aparente paz e fomos a partir de 76 empurrados por uma guerra. Esta guerra terminou com uma garantia de que o país seria democrático. É por isso que realizamos as eleições em 1994. Depois disto, esta paz foi sendo beliscada por conflitos cíclicos que eclodiam ou tinham o seu ponto mais alto nos períodos eleitorais. E hoje não foge a regra. hum. Quando nós ignoramos estas questões, nós podemos estar a empurrar o país à tendência de subdesenvolvimento. Nenhum investidor vai confiar num país que tenha latência de conflitos e, sobretudo, que tenha uma distribuição de riqueza desigual, que isto está na base de boa parte das reclamações da sociedade. Então, é preciso repensarmos no modelo de paz que penso que para Moçambique não é definido pelos resultados eleitorais, porque nós sabemos muito bem o que é que estão por detrás, o que é que está por detrás dos resultados eleitorais, e os resultados eleitorais não trazem justiça social. É preciso entrarmos numa discussão profunda sobre o que é que nós queremos como moçambicanos, e uma discussão que vai para além de partidos políticos e discussões partidárias ou ideológicas, inclui a sociedade em geral para podermos encontrar uma solução para uma paz sustentável. Muito obrigado, Selma, e nos vimos nos próximos momentos. Até lá, um chico coração.